Olá, eu sou Lígia Robles, sou psicogenealogista e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar com uma fera, diretor de várias empresas, empresário, empreendedor, um guerreiro aí, do mercado, Rui Ferreira. Gratidão, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Perfeito. Rui, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, a escolha da carreira, porque muitos internautas ficam na dúvida. Aquele cara foi bem sucedido, mas onde deu o estalo? Se foi alguém da família que falou, você tem que fazer isso, porque isso vai ser a profissão do futuro. Conta um pouquinho para a gente aí. Ok. Bom, meu nome é Rui Ferreira, eu sou filho de Antônio Dias Ferreira e de Amália Jesus Esteves, pai de 4 filhos, marido da Lígia, que já foi entrevistado pelo nosso colega. Eu nasci em Portugal. Que bacana! Meus pais migraram para o Brasil em 85, 1985 eu vim com eles. E foi no comércio que eles montaram na cidade de Guarulhos que eu conheci o mundo da indústria farmacêutica, porque a lanchonete que a gente tinha era um ponto de encontro dos profissionais que atuavam nessa área. Ok. E lá também em Guarulhos tem muitos centros de distribuição de remédios. Também, bastante. Tá. Então eu, por volta dos 16, 17 anos, conversando com as pessoas que trabalhavam naquela área, eu já falava para todos eles, quando eu completar 18 anos eu vou entrar nessa área. Mas você não ficou triste quando você percebeu que você podia ter tomado vinho lá em Portugal antes de vir? Eu, na verdade, fiquei triste até esse momento que eu estou tomando a decisão de voltar para lá. Esse sempre foi meu grande sonho. Eu cheguei no Brasil com 12 anos. E com 12 anos, conta minha mãe, porque eu não me lembro disso, que eu já dizia a ela que o meu maior sonho era voltar para Portugal. E num projeto junto com a minha esposa, é algo que a gente está estruturando aí. Bacana. Em breve a gente vai estar realizando esse sonho também. Mas aí, então, conforme eu havia falado para as pessoas lá, aos 18 anos eu entrei na indústria farmacêutica. E até alguns meses atrás era onde eu estava, eu trilhei toda a minha carreira dentro da indústria farmacêutica, fui progredindo na minha carreira. Sempre multinacionais, chegou para trabalhar assim como produtos também de indústrias farmacêuticas brasileiras também. Brasileiras. Eu trabalhei muito mais com indústrias nacionais e com grandes grupos de distribuição. Ok. Dos meus 32 anos de indústria farmacêutica, 27 deles atuando diretamente na oncologia, que são produtos de alta complexidade, E lá que você conheceu a Lígia? E foi nessa área que eu acabei conhecendo a Lígia. A gente está junto há 12 anos. Qual que é? Você lembra o nome da distribuidora? Qual que você trabalhou lá? Eu trabalhei em vários, eu trabalhei na SP Express, eu trabalhei na Infusion. Eu fiz projetos de telecomunicações, como estava essa área de logística, ainda estava, não se falava quase logística, falava só entrega, essas coisas assim e tal. E eu tinha que montar uma área de saque de atendimento, sabe essas coisas? Eu tinha computador, telefone ainda e tal. E o que eu achava interessante era assim, por exemplo, eu marcava a reunião. Quando eu chegava na recepção, eles pegavam e pediam para abrir o carro inteirinho, né? Porta-malas, tudo, tá? E na volta também, a pessoa estava levando medicamento. Provavelmente ele está se referindo ao de farda. Isso, exato. Não, eu achava interessante. Eu trabalhei numa empresa do grupo e a minha esposa também trabalhou lá. A gente não se conheceu lá, mas ela também trabalhou numa empresa. Mas eu achava interessante. E aí eu treinava o pessoal para pedia para repetir o nome do produto, porque às vezes a pessoa, era o médico que estava pedindo, ou a farmácia, falava o sal, ele não tinha o nome do remédio. Sim. Então, você tem que entender direitinho, né? Se tiver dúvida, fala para o teu supervisor para não mandar o remédio errado. E eu lembro que falavam assim, que às vezes era um remédio muito específico,
Porque o hospital pedia 2 comprimidos, ele entregava 2 comprimidos. Não era assim. É fracionado. Eu achei assim, muito bacana. É um mundo e lá tem encantador. a Pfizer, né? Tem um monte de... Tem várias indústrias farmacêuticas lá. A gente, até tomar as decisões que tomou agora para a nossa vida, eu continuo falando isso até hoje, a indústria farmacêutica é viciante. Quando você entra para esse mundo da indústria farmacêutica, é muito difícil você tomar a decisão de sair, porque você leva bem-estar, você leva saúde para as pessoas, você cuida de pessoas, então é um trabalho que te traz, entre outras coisas, o prazer de fazer o bem para o outro. Né? Exato. E as histórias, né, que você ouve, eu me recordo que eu fui consultor da Roder, e a Roder tinha comprado a Apdion, que era os laboratórios. E lá eles me contaram assim que estavam fazendo, elaborando um remédio para pressão, e aí tinha lá os candidatos ali, né? E aí começou a crescer pelo aqui. E aí foi lançado o Rigen, que ele nasceu, na verdade, para uma finalidade, mas que ele começou a estimular essas histórias. Tem várias histórias, né? São bastante comuns, por exemplo, a finasterida, que é um produto usado inicialmente para câncer de próstata, passou a ser prescrito em doses menores para tratar a calvície precoce. Interessante, Se né? observam nos estudos que o paciente que fazia o tratamento para a próstata acabava tendo um aumento capilar com o uso daquele medicamento. Então eles direcionaram os estudos para esse lado, acharam a dose correta e lançaram o produto com a indicação de calvície precoce. Essas histórias são muito enriquecedoras e mais normais do que parecem dentro da indústria farmacêutica. A gente tem vários produtos de sucesso no mercado. A gente nota que a humanidade sempre aprendeu muito com a observação. Exato. Né? Eu brinco que quem deve ter levado susto que descobriu o milho de pipoca, deve ter levado um susto. Deve ter tomado belo com susto, né? É verdade. Mas na indústria farmacêutica, de uma maneira geral, assim, isso é muito comum. Existem hoje a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso, medicamentos com indicações que não eram as indicações iniciais, que na verdade se revelaram como um efeito colateral do tratamento inicial que era indicado, e nesse efeito colateral acabou se descobrindo uma outra indicação. Rui, normalmente o pessoal da indústria de alopatia, eles são contra os remédios medicinais ou não? Ou não se importa tanto? Os naturais, estou falando. A homeopatia? A homeopatia. Ou esses naturais aí. Eu acho que com o passar dos anos e conforme as pessoas e os profissionais vão se aprofundando nos estudos, isso caiu um pouco por terra. Eu acho que algumas décadas atrás sim existia uma grande antipatia dos médicos de alopatia para os médicos de homeopatia. Mas hoje eu acho que eles até se complementam nos tratamentos, né? Os chamados fitoterápicos hoje, que advêm da homeopatia, são medicamentos prescritos inclusive por médicos alopatas. Então, que bom, bacana. Porque às vezes você ser humano dá para evoluir. Você vê que pessoas de idade, por exemplo, às vezes um fitoterápico abranda assim, de uma forma mais tranquila do que o remédio alopata, que pode mexer em outras funções. Né? Que legal, bacana isso. Legal. E aí você também teve um mindset aí também, agora. Exato. Então eu tenho, como eu falei antes, eu tenho 32 anos de indústria farmacêutica. Eu posso falar que já há 3 anos atrás, Durante a pandemia? eu tive, no começo da pandemia, algumas coisas aconteceram na minha vida e eu iniciei um processo de mudança e ainda não sabia exatamente como chamar, o que fazer, o que caminho seguir. Era a mudança sua, não é a mudança cagarneiro, não. A mudança interior. Mudança interior, que às vezes sai mais caro do que a mudança. Uma mudança interna mesmo. E aí eu iniciei essa jornada, o
um ano e meio, quase 2 anos atrás, a exemplo da minha esposa, que foi, inclusive foi ela que me levou para lá, eu conheci o Instituto Inovice e iniciei essa jornada de imersão no autoconhecimento. Aí conheceu a fronteira interior, né? Aí você Os você não bloqueios que a conhece, gente tem. você não só conhece, como você ultrapassa essas barreiras interiores para se conhecer profundamente E é e entender o que de interessante fato a você gente quer para a ver sua por vida. que não conseguiu fazer determinadas coisas naquele tempo, né? As respostas vão aparecendo, né? Eu acho que enquanto você não consegue voltar os olhos para você mesmo, enquanto você não se permite entrar nesse processo de autoconhecimento, você nunca vai enxergar isso. Você sempre vai só enxergar o lado externo, O material, né? o material, E aquilo que a gente não leva nada, né? normalmente com grandes palas do lado dos olhos, olhando só para frente, sem a visão periférica, Sim. sem entender de fato qual é o propósito da sua vida e por que você está no mundo, né? Então, eu só tenho a agradecer, obviamente, a minha esposa que está aqui comigo, que me levou me convenceu, me arrastou literalmente. Legal. No primeiro momento para fazer Porque você foi meio desconfiado, né? Não fui meio não, fui inteiramente desconfiado. Eu fui arrastado mesmo. O William, que é o fundador do Inovice, é o orador dos cursos, né? Ele cita sempre a minha experiência lá como um exemplo, né? Porque os primeiros cursos foram 3 dias de imersão. E ele falou que no primeiro dia ele olhava comigo, para mim ficava até com medo de apanhar, porque eu estava lá completamente contra a minha vontade, cara amarrada. E aí, conforme as dinâmicas foram acontecendo, e aquilo foi as dinâmicas de mais impacto. A resistência ao novo foi sendo quebrada. A resistência foi sendo quebrada, e aí eu fui entendendo o quanto aquilo podia ser bom para mim. E depois desse curso eu já fiz outros, e hoje eu vivo de forma até bem intensa todos os momentos que o Inovice proporciona para outras pessoas que estão buscando esse E é para a corrente do bem mesmo, né? Corrente do bem, exato. Quando a gente aprende, principalmente, o quanto a gratidão pode ser importante na nossa vida. Acho que esse é um dos principais mandamentos, se eu posso chamar assim, dentro do Inovice, é gratidão. Legal. Ainda bem que a longevidade está nos permitindo sempre conhecer coisas novas, né? Sem dúvida. Legal. Bom, Rui, nós estamos nos tantos finais. Você pode deixar seus contatos aqui, por favor? Deixo sim. Bom, vocês podem me conhecer um pouco mais através das minhas redes sociais. Não que eu seja tão instagramável assim, mas é @ruiferreira02. E o meu telefone vai estar aí também na legenda. Estou à disposição de vocês, se quiserem conversar sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, sobre autoconhecimento. Acho que com toda a experiência que eu adquiri ao longo desses 32 anos e com tudo que eu trilhei nos últimos 3 anos, e mais do que tudo isso, estando tão próximo e empresariando agora a carreira da minha psicogenealogista preferida, que é a Lígia, eu acho que eu posso contribuir de forma significativa para auxiliar cada um de vocês na busca por esse propósito de vida, por esse autoconhecimento. Estou à disposição de vocês. Foi gratidão, volte outras vezes. Muito obrigado pela oportunidade. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional Rui Ferreira. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima.